Querido, esse trecho curto do livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 9 a 12, tem tanto para nos ensinar. Ele é um texto que se encontra, claro, numa porção maior, que trata a vida de um grande homem de Deus, que era o profeta Elias, né? Quem conhece aqui a história desse livro de 1 Reis, e de maneira muito especial a história do profeta Elias, sabe o quanto esse homem foi precioso. E ler a história do profeta Elias me remete a uma situação, que era exatamente a situação que Elias estava passando aqui, e é uma reflexão que eu sempre me faço. Quem aqui já em algum momento da sua vida se sentiu fraco? Ou já se sentiu desanimado, espiritualmente frio, enfraquecido, desestimulado? Quem aqui alguma vez já não pensou em desistir de tudo na sua vida? De abandonar todas as coisas? Quem aqui já não cansou de lutar, de trabalhar? Quem aqui será que não tem no seu passado alguma história de fé para contar, mas quando olha para a sua vida hoje, só encontra sequidão, desânimo e às vezes até vontade de desaparecer? Você não está sozinho nesse dilema, nessa situação e nessa circunstância. Grandes homens de Deus da Bíblia enfrentaram e experimentaram os mesmos momentos que nós vivemos em circunstâncias parecidas. Olha, perceba que Elias era um grande homem de Deus. Poucos homens de Deus podem ser comparados a Elias, ao profeta Elias. Ora, Elias ele não morreu. Elias foi um homem que teve uma vida santa diante do Senhor, um homem que teve uma espiritualidade relevante na sua época, e tem uma importância tão crucial para aquela nação, e foi um homem tão comprometido com o Senhor, que ele não morreu, ele foi levado para o céu, no que diz, numa carruagem de fogo. Ele não morreu. Deus não achou necessário deixar que Elias morresse. Então, em determinado momento, Elias simplesmente sobe para o céu. Olha, eu não tenho muita expectativa de experimentar aquilo que Elias experimentou em subir para o céu montado numa carruagem de fogo. Se eu for simplesmente depois de ter morrido, ou então Cristo me levando, eu fico feliz. Não precisa ter carruagem não, é só eu estar lá, isso já me basta. Mas Elias teve essa grande alegria e felicidade, era um grande homem de Deus e foi levado para o céu numa carruagem de fogo. Que grande privilégio! Tiago, capítulo 5, versículo 17, nos fala sobre Elias, quando Tiago ele fala sobre a importância da oração. Ele diz o seguinte: olha, o profeta Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Não existe absolutamente, em termos de estrutura humana, de natureza humana, nada que me diferencie do profeta Elias. Era um homem como eu, com dilemas, com preocupações. Ele sentia fome, sentia frio, sentia medo, sentia temor, sentia receio, tinha com certeza os seus momentos de ansiedade, se sentia deprimido, se sentia feliz, se sentia desafiado, se sentia desestimulado. Então, quando eu leio a vida do profeta Elias, eu percebo que é um homem muito parecido comigo, principalmente esse texto do capítulo 19, em que Elias está vivenciando uma situação muito complicada da sua vida, um momento muito difícil, que é esse momento que nós vamos então falar. E olha que Elias não era um homem que vinha de um lugar muito importante. Ele vinha de uma cidadezinha chamada Tisbé, um lugar que praticamente não se conhecia, um lugar pequeno, uma pessoa que não vinha de uma família poderosa, de uma família de gente grande. Ele vinha de uma cidadela, de um lugarzinho pequeno, de um lugarejo. Era um homem que não era perfeito e nem era prova de tribulação. Ele não era aquele crente, super-herói, como nós encontramos no YouTube aí, alguns que dizem que sinceramente não passam por tribulação. Não, Elias era um homem como qualquer um de nós, como qualquer mulher que enfrenta as suas dificuldades. Mas não só isso, queridos, Elias ele profetizou na pior época de Israel, no pior momento. Após 120 anos do chamado Reino Unido, né, a gente tem 40 anos de Saul, 40 anos de Davi,
e 40 anos do rei Salomão. Quando Salomão morre, deixa no trono seu filho Roboão, e ele entra numa desavença com Jeroboão, e eles então dividem o reino, no ano de 931, com pouco tempo da morte do rei Salomão. Então, 931, o reino é dividido, 10 tribos acompanham Jeroboão, são as chamadas 10 tribos do norte, e as 10 tribos do norte ficaram conhecidas como as tribos, ou a nação de Israel. E a nação de Israel, então, ela tem uma capital que se chama Samaria. Ao sul, restam 2 tribos, que ficam conhecidas como Judá. E a capital de Judá seria a capital, então, em Jerusalém. O reino do norte, aonde Elias profetizou, que tinha como capital Samaria, que eram aquelas 10 tribos cismáticas, foi um reino que durou 209 anos, até o ano de 722, quando todo o povo foi levado cativo para a Síria, por conta do pecado que eles cometiam, da desobediência à lei. Então eles foram punidos. Se tem alguma coisa que caracteriza o reino do norte, é que de todas as 8 dinastias, que produziram 19 reis diferentes, todos eles foram reis maus. Não tem um rei na nação de Israel, na nação do norte, que se possa falar que era um rei bom. Todos eles foram muito ruins, e o profeta Elias, ele profetizou durante o reinado do pior rei que havia naquela época. Então, Elias era um homem de Deus em uma época extremamente difícil. Nós encontramos isso em 1 Reis, capítulo 16, porque Acabe, o rei da época em que Elias profetizou, ele reinou durante 22 anos. E ele foi um homem pérfido, um homem maléfico, maligno. Ele reintroduziu Israel nas práticas idolátricas, de idolatria a Baal, de prostituição idolátrica, de adoração a deusa Azerá. Tudo isso porque ele estabeleceu um casamento com uma mulher igualmente maligna, chamada Jezabel. Era uma mulher sidônia, ela não era do povo de Deus, era uma mulher sidônia, era uma feiticeira, era uma necromante, e uma mulher que instituiu a adoração a Baal e a Azerá como função do Estado. Então o Estado patrocinou a idolatria. Os templos eram construídos pelo Estado, e os profetas e sacerdotes pagãos, a Baal e a Azerá, eram sustentados pelo Estado. E era uma mulher tão ruim, tão perversa, tão maligna, que no Apocalipse, no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 20, o seu nome é sinônimo ainda de idolatria e prostituição. Então, a mulher era terrível, e a isso soma-se um homem fraco, covarde, maligno também, que era comandado por aquela mulher terrível. Jezabel foi uma mulher tão maléfica, tão perversa, que ela perseguiu e matou todos aqueles que se diziam profetas do Senhor. Ser crente naquela época era extremamente arriscado. Você se declarar como profeta de Deus, como homem de Deus, era risco de vida. Profeta, então, era praticamente morte certa. Tanto que boa parte da vida de Elias foi fugindo, foi se escondendo, porque tanto Acabe quanto Jezabel queriam tirar-lhe a vida. Queridos, você percebe que Elias era um grande homem de Deus, numa época em que a nação estava no seu pior momento. Então, para o pior momento de Israel, Deus lhe deu o seu melhor profeta. Queridos, nós normalmente atribuímos e conectamos a profecia a uma situação boa. Os profetas, eles começam a falar sobre uma situação muito boa, quando há muita coisa ruim, porque são falsos. Isso aconteceu em Israel. Os falsos profetas se levantaram, dizendo que tudo ia ficar bem, que tudo estava bem, mentiam para o rei, mentiam para Israel, e ninguém falava nada. Mas os verdadeiros profetas, aqueles que apontavam o pecado do povo, eram perseguidos e assassinados. E Elias era um grande homem de Deus por uma nação pagã. Só que nós encontramos então, chegamos em 1 Reis capítulo 17, todos nós conhecemos essa passagem, em que Elias ele começa a colocar em risco a adoração a Baal e a Azerá, porque Baal era um deus pagão
que era responsável por fazer com que chovesse e abundância de colheita. E 1 Reis capítulo 17, o que acontece? Elias ora e não chove. E ele avisa isso: olha, não vai chover, até eu dizer que vai voltar a chover. Então, quando Elias ele tem essa atitude de impedir que caia a chuva do céu, ele está dizendo o seguinte: Baal não tem controle sobre a chuva, sobre a tempestade e sobre a colheita. Quem tem controle sobre isso é o Senhor de Israel. Durante 3 anos, não houve sequer a possibilidade de chuva, não havia nuvem sobre Israel. É uma história muito bonita, você pode ler a maneira como Deus sustenta Elias através dos corvos e depois através de uma viúva, daquele da onde não se acabava nem o azeite e nem a farinha. É uma história belíssima, a maneira como Deus cuida de Elias e dessa viúva. Não há chuva, e toda aquela abundância, já que na época do rei Acabe havia muita abundância, havia muita riqueza, isso começa a acabar, simplesmente por causa da oração daquele homem. Ele disse: não vai chover, e não choveu. Não há chuva. Começa a ter fome, as pessoas começam a passar necessidade, e é interessante que o rei, ele começa a se preocupar não com o povo, mas com os seus animais. Ele manda que se procure comida para os animais e não para o povo faminto. Então, 1 Reis capítulo 17, ele diz: não chove, e não choveu. 3 anos sem chuva. Ao final de 3 anos, Elias então expõe toda a falsidade do culto a Baal. 1 Reis capítulo 18. Há um conhecido confronto entre Elias e os 450 profetas de Baal no Monte Carmelo. Elias, ele enviado por Deus, vai se apresentar ao rei Acabe e diz: olha, eu vou propor um desafio aqui. Se Baal é Deus, sirvam a Baal. Agora, se o Senhor é Deus, sirvam ao Senhor de Israel. Eles congregam então 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azerá, no Monte Carmelo. E Elias então faz aquela proposta: vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste aqui, para saber quem de fato é Deus. Nós vamos aqui fazer um sacrifício, vamos levantar o altar, vocês vão fazer o sacrifício de um animal. Se o Deus Baal consumir esse sacrifício, ele é Deus. Agora, se o sacrifício que eu ofertar for consumido pelo Senhor, o Senhor então é Deus. E ele dá a primeira honra aos 450 profetas de Baal, que fazem um altar, colocam lenha e colocam um animal sobre ele. E eles começam, diz o texto, pela manhã, eles começam a pedir que Baal desça e consuma aquele sacrifício. Começa a orar, começa a clamar, fazem aquelas danças, entram naquele transe, né? E Baal não responde. Diz o texto que quando é meio-dia, Elias começa a caçoar deles: olha, gritem mais alto, porque pode ser que ele esteja ocupado, pode ser que ele tenha tirado férias, pode ser que ele esteja distraído em algum negócio. E ele diz: pode ser que ele esteja atendendo alguma necessidade. Atendendo alguma necessidade lá quer dizer literalmente, pode ser que Baal esteja no banheiro. É isso que Elias está dizendo, né? O Deus Baal está lá se aliviando no banheiro. Então Elias começa a fazer esse gracejo, e eles então intensificam as suas orações, eles começam a se cortar, cortam a pele, cortam a cabeça, acabam ficando ensanguentados e nada resolve. Durante praticamente uma manhã toda e a tarde toda, ao final da tarde Elias chega, acabou. Todo mundo vem para cá, e as pessoas se aproximam dele. Ele reconstrói o altar de Deus que estava quebrado, colocando 12 pedras, simbolizando cada uma dessas pedras uma das 12 tribos, lembrando a unidade das tribos que tinha sido perdida. Ele coloca lenha, ele coloca o animal, ele faz uma vala ao redor do altar e diz: olha, tragam um cântaro cheio de água e joguem água sobre o altar. Fizeram isso. E ele diz: não, jogue mais água. Jogaram mais água. Ele diz: jogue mais agora, terceira vez. Diz que se encheu de água todo o altar, a carne, a lenha e a vala que ele tinha feito. Elias não demorou muito não na oração dele. Se você for ler o texto, é aquela oração rápida que você faz à mesa na hora de comer. Pai, abençoe esse alimento em nome de Jesus, amém. Uma oração rápida. Diz que quando
Elias terminou a sua oração, desceu o fogo do céu, consumiu o sacrifício, a lenha, as pedras e a água que estava na vala. Sobrou nada, nada daquilo que estava. Se provou que de fato Baal não era Deus. Por que Baal não é Deus? Porque ele não existe. É uma criação humana, da mente humana. E eu acho interessante, depois desse confronto em que ele executa 450 profetas de Baal, né? Mesmo Acabe presenciando o que Deus fez, mesmo o povo presenciando o que Deus fez, não houve nenhuma conversão. As pessoas reconhecem que o Senhor é Deus, que o Senhor é o verdadeiro Deus, que só é Deus, mas conversão mesma não houve nenhuma. O texto diz que Acabe, então, orientado por Elias, ele retorna para Jezreel, né? Diz o texto, é muito interessante, ele sai de carro a cavalo, claro, e Elias vai correndo, consegue passar do carro de Acabe e chega primeiro em Jezreel. A impressão que dá é que Elias tinha uma ótima expectativa com o que tinha acontecido naquele dia. Agora Acabe vai se converter, agora Jezabel vai embora de Israel, vai deixar todo mundo em paz, vão quebrar os altares pagãos, agora nós vamos restituir de fato o culto ao Jeová, ao Deus verdadeiro. Só que ao contrário, nem Acabe se converteu e nem Jezabel temeu o Deus verdadeiro. Continuou tudo do jeito que estava, e além disso, a perseguição ao próprio Elias aumentou. O texto de 1 Reis, capítulo 19, versículo 3, diz que Elias temeu pela sua vida, e com medo ele fugiu para salvá-la. Por isso que Tiago capítulo 5, versículo 17, diz que ele era um homem sujeito aos mesmos sentimentos que nós, porque eu sou muito sincero, se alguém me ameaçasse de morte, sendo alguém que tem coragem e poder para fazê-lo, eu também fugiria. Eu também fugiria. Ou você não fugiria? Se alguém lhe apontasse uma .40 na cara, se alguém lhe apontasse um 38 na sua cara, dizendo, ó, sai daqui e corre, olha, tem que ter muita coragem para ficar. Elias fez aquilo que qualquer ser humano faria, fugiu. Jezabel disse, olha, os deuses façam comigo o que lhes aprouver, se até o final desse dia eu não fizer com você o que você fez com os profetas, com os sacerdotes de Baal. O que ele fez? Foi-se embora, ficou com medo, sentiu-se desmoralizado, porque ele chegou com a bola cheia em Jezreel. Chegou lá e viu que não tinha acontecido nada, é como se aquilo que ele fez, aquele poder demonstrado do céu por Deus, não valesse absolutamente nada. Você imagina a frustração de Elias, o coração daquele homem como é que estava, achou que ia ser bem recebido, que ia ser recebido como herói nacional, como homem de Deus, como um profeta sério, como uma pessoa consagrada e santa, e ele foi recebido como um criminoso, um bandido, como um assassino, homicida, e ele sai fugido de Jezreel com ameaça de morte da pior mulher daquela época. Ele vai embora, desaparece, some, e quando Jezabel promete, ela cumpre. Mais à frente, pouco capítulo depois, ela promete a Acabe a figueira de Nabote, e ela cumpre o que faz. Não brinque com Jezabel. Elias sabia disso e simplesmente ele foge para salvar sua vida, e é isso que nós encontramos em 1 Reis capítulo 19, é um homem fugindo para salvar a sua própria vida. Diz que ele sai, ele vai embora, e ele vai embora de Jezreel a Berseba, são 160 quilômetros, e ele vai a pé. Chega a Berseba, ele deixa o seu servo na cidade e caminha mais um dia até chegar no deserto. Que mulher para meter medo! Depois de caminhar um dia no deserto, você fugindo de uma mulher, depois de caminhar um dia no deserto, parece que todo aquele poder demonstrado por Deus ao consumir o sacrifício,
agora parece que não fosse nada, como se nada tivesse acontecido. Não havia mudança nenhuma na nação e ainda Elias corria o risco de morte. Elias, naquele momento em que ele se deita, diz o texto, no deserto, debaixo do sol do deserto, embaixo de um pé de zimbro, que era uma plantinha, um arbusto pequeno, que quase não dava sombra, e é o único lugar que ele acha para deitar e descansar, ele dorme. Naquele momento, Elias era um homem que estava afundando na sua fé. O seu coração estava afundando, ele esquece de tudo aquilo que ele tinha vivenciado com Deus, e aí, o texto diz, inclusive, que ele pede para morrer. Ele diz: Senhor, me leva logo, eu cansei dessa vida, cansei de tudo, eu quero abandonar tudo. A luta é difícil, ninguém me ouve, ninguém me aceita, o que eu falo não tem valor. Só que é interessante o texto é que enquanto Elias pede para morrer, Deus ele quer que Elias viva, porque ele se deita no lugar onde não tem água, não tem comida e praticamente não tem sombra. E o que Deus faz? Deus manda um anjo alimentar Elias. E 2 vezes isso acontece. O anjo alimenta Elias e diz: olha, coma bem, porque o caminho é longo. E com a comida que ele comeu, ele caminha durante 40 dias e 40 noites. Elias, naquele deserto onde o povo peregrinou por 40 anos, ele é alimentado por Deus, igual o povo se alimentou com maná. Durante 40 dias e 40 noites, ele caminha até o Monte Horebe. E chegando no Monte Horebe, nós temos o que os teólogos chamam de teofania. Teofania é uma manifestação visível de Deus, visível aos sentidos humanos, seja ao ouvido, seja ao tato, seja à visão. Uma maneira de Deus ele se revelar ao homem, que o homem possa vê-lo ou senti-lo de alguma maneira. E então ele vai para o Monte Horebe. Esse Monte Horebe foi o mesmo monte onde Deus apareceu a Moisés para dar-lhe a lei. Vocês lembram disso no livro de Êxodo? A maneira como o Senhor apareceu naquele monte, desceu sobre aquele monte, com um tremor de terra, com fogo, com fumaça, com toda a sua glória, com som de trombeta, com tudo aquilo. É o lugar aonde Elias foi para encontrar com Deus. E Elias se esconde numa caverna, assim como nós muitas vezes encontramos as nossas cavernas para nos escondermos, para nos afastarmos, para não termos contato com as pessoas, para fugirmos ou para cuidarmos da nossa própria vida. E Deus então pergunta a Elias: Elias, o que você está fazendo aqui? Por que você está fugindo, Elias? O que está acontecendo? Eu acho interessante que Deus sabia porque Elias estava ali, mas Deus queria que Elias verbalizasse aquilo que estava no seu coração, que a oração de Elias não fosse uma oração medida, não fosse uma oração pensada, refletida para usar as melhores palavras. O que Deus queria é que Elias falasse aquilo que estava no coração dele. Elias, por que você está aqui? Ele não perguntou: Elias, o que você quer? O que você está precisando? Ele perguntou: Elias, por que você está aqui? E a resposta de Elias diz o seguinte: Senhor, é o meu zelo por ti, é porque eu sou zeloso, é porque eu amo demais o Senhor, por isso eu não consigo suportar essas coisas, por isso o meu coração dói, é porque eu amo o Senhor, eu gosto das tuas coisas, eu gosto da tua palavra, eu gosto de adorar ao Senhor, por isso eu vejo o pecado e aquilo me atinge, por isso Acabe me parece uma pessoa tão pérfida. Queridos, talvez e provavelmente nós não sintamos tão ofendidos pelo pecado e pelas coisas do mundo, porque nos falta zelo pelo Senhor, nos falta amar mais a Deus. Talvez o problema não seja que nós não estejamos odiando suficientemente o pecado para nos livrarmos dele. Talvez o problema seja que nós não somos tão zelosos pelo Senhor quanto deveríamos. E Elias fala: o zelo pelo Senhor tem me consumido, tem entrado no meu coração, tem me feito uma pessoa dura para com o pecado. E nós, pelo fato muitas vezes de não sermos zelosos pelas coisas de Deus e pelo próprio Senhor, não amarmos o nome dele, não amarmos as coisas dele, o que acontece?
o pecado nos parece alguma coisa não tão comprometedora e não tão ofensiva. Quanto mais nós formos zelosos pelas coisas do Senhor, menos compromisso nós teremos com aquilo que Ele odeia. O problema de Elias, e Elias estava naquela situação, não é porque ele era um funcionário relapso, ou porque ele era uma pessoa que tinha um problema familiar, é porque ele amava a Deus demais, é porque ele respeitava muito a Deus, é porque ele estava naquele momento com o coração dele entregue ao Senhor, e ele foge para uma caverna como consequência de todo esse zelo, de todo esse apego e essa vontade de ver as pessoas se rendendo a ele. O povo de Deus tinha abandonado o Senhor, que os libertou da escravidão do Egito, e se voltou para deuses que não existiam. E Elias fala: o meu coração se consome por esse zelo. E ele explica da onde vem a dor no coração dele. Primeiro ele diz: Senhor, eles abandonaram a aliança. Nós prometemos coisas e nós não estamos cumprindo. Nós prometemos que obedeceremos os seus mandamentos e nós não obedecemos. Nós nos comprometemos do Senhor ser o nosso único Deus. Israel hoje tem 2 deuses que estão acima do Senhor. E não importa o quão o Senhor seja poderoso ao consumir um sacrifício, o coração das pessoas não consegue se aproximar do Senhor. Então, ele diz: primeiro, eles abandonaram a aliança, não querem mais saber do Senhor, não importa mais o Senhor para eles. Isso dói no meu coração, ao ver que o Senhor não significa nada mais para eles. E ele diz também: abandonaram a verdadeira adoração, porque os altares do Senhor permanecem quebrados. As coisas de Deus estão derrubadas, as coisas de Deus estão esquecidas, abandonaram as coisas da verdadeira adoração, mas os altares de Azerá, mas os altares a Baal permanecem fumegando e consumindo sacrifícios. Abandonaram a adoração ao Senhor, os teus altares estão derrubados, estão esquecidos. E terceiro, além de tudo, eles matam os profetas. Eles não suportam que alguém venha lhes dizer o quanto eles estão errados. Não suportam que as pessoas tenham os seus pecados apontados, os seus erros, as suas falhas, a sua falta de compromisso, a sua falta de amor. Eles não suportam ouvir a verdade, por isso eles se cobrem de falsos profetas. O que Deus responde? Nada. Deus, ele não dá objetivamente uma resposta a Elias. Ele não vai responder esse dilema. Ele vai se mostrar e se apresentar para Elias, para que Elias veja quem Deus é e que de fato ele está no controle. Essa experiência que nós encontramos nesse texto de 1 Reis capítulo 9, capítulo 19, a partir do verso 9, ela se assemelha muito com a experiência que Moisés teve em Êxodo capítulo 33 e 34, quando ele pede para ver a face de Deus. E Deus se mostra para Moisés. É uma experiência muito parecida. E o texto é interessante, diz que Elias se põe perante a caverna quando Deus diz: sai daí, Elias. E diz o texto que Deus está passando e primeiro vem o vento, depois vem o terremoto e depois vem o fogo. E diz que Deus não estava nem no vento, nem no terremoto e nem no fogo. Não estava em nenhum dos três. Elias viu o fogo descendo há pouco tempo. Ele contemplou o milagre do fogo descendo e consumindo o sacrifício. Ele sabia que isso simbolizava o poder de Deus. Mas quem está com um turbilhão de tempestade por dentro não é Deus, é o próprio Elias que está assim. Elias é que está instável, abalado e tumultuado no seu coração. Elias é que está fora de controle. Elias é aquele que experimenta dentro de si um turbilhões de emoções e de dúvidas. Deus não estava abalado,
Deus não estava enfraquecido por aquilo que Israel estava fazendo. Deus não estava trabalhando como Elias esperava. Elias esperava que naquele dia, aquele sacrifício simbolizasse simplesmente uma mudança radical em Israel, um avivamento, um despertamento espiritual, e não foi nada daquilo. Não foi nada. E o texto diz que Deus, ele estava num cício suave, num sussurro. Como se dissesse para Elias: Elias, eu não preciso fazer coisas portentosas, grandes tormentas, ventos e fogo, para mostrar que eu estou trabalhando. Quando Elias vê tudo aquilo passar e não sobra absolutamente nada a não ser o sussurro do vento, diz que Deus estava naquele cício suave. E naquela quietude do silêncio, Elias entendeu que estava ali. Todo aquele turbilhão, aquela reviravolta no coração, de todo medo do profeta Elias, de toda dúvida, de toda angústia e tudo que ele passava. A resposta de Deus para ele foi manifestar-se na necessidade do silêncio. E ele diz, interessante, quando Elias fala: Senhor, só eu sobrei. Elias diz isso para Deus: abandonaram a tua aliança, os altares estão derrubados, mataram os profetas e só eu sobrei. E aí Deus cochicha nesse cício suave no ouvido de Elias: Elias, eu separei para mim 7.000 profetas que não se dobraram perante Baal. Como se dissesse: Elias, você não sabe do que você está falando, porque o meu trabalho não depende de você. Eu estou fazendo da maneira como eu quero fazer. Sentimento de solidão tremendo. Ele disse: Elias, tem 7.000 homens que eu separei para mim, que não dobraram e nem beijaram a Baal. Deus se revela a Elias, queridos, e a todas aquelas pessoas que passam por todo tipo de turbulência e esperam que Deus haja da maneira como querem. Não foi essa a resposta de Deus, é a manifestação visível, a teofania de Deus para Elias. Ao contrário dele estimular essa visão de que Deus é aquele que vai romper, vai destruir e vai fazer tudo de maneira repentina, ele se apresenta a Elias como aquele que trabalha na sua maneira e no silêncio. Eu queria concluir essa reflexão fazendo algumas aplicações importantes. Primeiro, tempos difíceis exigem que os crentes busquem mais a Deus, não menos. Israel experimentou a sua pior fase durante o reinado do rei Acabe e da sua esposa Jezabel. Esses tempos difíceis exigem de nós mais santidade e mais compromisso com o Senhor. Tempos difíceis, queridos, exigem de nós um compromisso maior. Não é fácil o tempo que nós vivemos hoje. Nós não temos aí um rei Acabe, uma Jezabel, não uma, temos vários na verdade, e vários reis Acabes em várias instituições. A situação é difícil, é muito complicado, e exige de nós, queridos, um compromisso maior com Deus e não menor. Enquanto as pessoas relativizam aquilo que Deus é e o que Ele exige, nós como cristãos, nós precisamos ser como Elias. Alguém que não negocia a sua fé, que tem seus medos, tem suas dúvidas, tem suas quedas, tem seus problemas, seus pecados, suas fraquezas, suas indecisões e tudo mais, mas não negocia a sua fé. Eu prefiro fugir do que me envolver com a adoração a Baal. Eu prefiro me esconder na caverna. Eu prefiro comer comida de corvo no deserto. Eu prefiro depender do alimento dos anjos, do que simplesmente viver numa situação em que a minha espiritualidade se torne negociável. Eu não vou fazer isso. Mas não é fácil, queridos, porque nós muitas vezes somos acometidos por um desânimo assustador e desalentador. Como Elias: meu Deus, eu acabei de fazer chover do céu, fogo do céu, e agora eu orei, Deus vai fazer chover sobre a terra, e as pessoas não se convertem a Deus.
E Elias disse: não, para mim chega, eu quero morrer, quero morrer. E ele fugiu, querendo que de fato morresse, senão não ia para o deserto. O que você tem no deserto? O que você vai fazer no deserto sem levar uma boa quantidade de água e alimentação? Você vai morrer. E Elias fez essa opção, só que Deus disse: essa não é a opção que eu tenho para você. Você não entende, Elias. Você achou que a sua resposta era o fogo descendo do céu? Não se preocupe, eu continuo no controle. Não é porque as coisas não aconteceram segundo a sua expectativa que elas não estão acontecendo. Eu tenho meu plano, eu sei o que eu estou fazendo, vou fazer da minha maneira e no tempo que eu quiser. E a você compete simplesmente saber que eu estou no controle. Tempos difíceis exigem que os crentes busquem mais a Deus, sejam mais crentes, mais fiéis. Segundo, nós julgamos a força e a perseverança como algo inerente e infalível em todo homem e mulher de Deus. Nós achamos que quem é crente não fracassa, que quem é crente não desanima, desanima sim. Fracassa, cai, se prostra, se ajoelha, diz: eu quero morrer, eu quero desaparecer, eu quero abandonar, eu quero fugir. Diz sim. O que eu acho interessante é que Elias, ele não correu para o braço do pecado, ele preferia a morte do que pecar contra Deus. Ele preferia o isolamento, viver numa caverna, ele preferia passar a vida no deserto, mas eu abandonar Deus de maneira nenhuma, por isso Deus me mata, me leva para onde estão os meus pais, porque os pais deles já tinham morrido. Fraqueza todo mundo experimenta. Você pode estar experimentando essa fraqueza hoje, meu irmão. Pode estar fraco, desanimado, caído, aflito. Isso é normal, isso acontece com qualquer pessoa. Elias, o grande homem de Deus, foi aquele que enfrentou 450 profetas de Baal sem levantar um pedaço de pau. Fez nada, fez um amontoado de 12 pedras, lançou lenha, lançou um animal sobre ele, e quem fez o trabalho foi Deus. E não aconteceu absolutamente nada. As pessoas endurecidas continuaram. A nação afastada continuou. A expectativa de Elias é que alguma coisa mudasse, e nada mudou. E a gente às vezes trabalha e faz tanto até para Deus, para a igreja, e nada acontece. E nós desanimamos, cansamos, ficamos aflitos, e às vezes queremos simplesmente ficar escondido, talvez não na caverna, talvez escondido no Netflix, no Amazon, no Facebook, ou sabe lá onde que nós estamos nos escondendo. E Deus tem que simplesmente arrancar a gente da caverna que a gente vive, porque depois de Deus ter se revelado para Elias, ele disse: Elias, você vai sair dessa caverna, você tem uma tarefa a cumprir, você tem algo a ser feito, e você vai fazer. Inclusive ele saiu de lá já com prazo de validade, porque ele ungiu Eliseu como o seu sucessor. Ele sabia que o tempo dele seria curto. Todo mundo, querido, pode desanimar. Isso é normal, isso acontece. Terceiro, apesar de ser compreensível que passemos por lutas, permanecer desanimado e prostrado não é a vontade de Deus. Deus não quer isso para você. Assim como Deus, Ele não ungiu o profeta Elias e fez com que ele experimentasse tantas coisas boas para passar o final da vida dele morando dentro de uma caverna. Não, Elias, você vai ver fogo descendo do céu, você vai ser um homem de oração, você vai mandar parar a chuva do céu, a chuva vai parar, vai mandar chover e vai chover de novo, mas não, você agora vai ser dentro de uma caverna. Ninguém é assim. E Deus não quer que você experimente uma religiosidade de caverna. Deus quer lhe usar, quer que você seja um instrumento nas mãos dele, mas você precisa sair da caverna e dizer: Deus, eu vou fazer a tua obra. 4. A sua impressão do agir de Deus pode ser imprecisa e muito limitada. Você vê Elias. Elias era aquele homem que viu Deus fazendo coisa grandiosa. Gente, eu nunca pedi para parar de chover e parou. Nunca tive essa experiência. Não sei se você já teve, se você é aquela pessoa que tem um contato com o Papai do Céu tão íntimo, tão próximo, que você diz: Senhor, eu queria que hoje fizesse sol, porque eu quero ir para a praia, e aparecer sol. Ou naquele dia de calor você disse: Senhor, se nevasse era bom. Aí nevasse. Eu não tenho
intimidade com o Papai do Céu tão grande a nível, né, de ter esse poder de fazer as coisas. Elias tinha. É um homem que foi carregado para o céu numa carruagem. Você imagina aí o apreço que Deus tinha por aquele homem. Mas a nossa impressão do agir de Deus pode ser limitado. A gente pode acreditar que Deus está em silêncio enquanto Ele está fazendo. A gente pode acreditar que Deus está parado quando Ele está se movimentando. Então não vamos julgar o fazer de Deus segundo as nossas expectativas humanas, porque Deus Ele está sempre fazendo. Nós não necessariamente vamos perceber, saber e tomar conhecimento, mas Deus Ele está fazendo. E para encerrar, o quinto ponto da nossa conclusão e aplicação, existem nesse texto 3 grandes marcas da nossa falência espiritual, quando nós estamos querendo ficar na caverna. 3 marcas. E quando nós precisamos de um grande despertamento. Primeiro, é quando nós abandonamos a aliança com Deus. Aquele povo, Elias disse, eles abandonaram a tua aliança. Quando deixamos de obedecer a palavra, quando deixamos de aplicar a palavra do Senhor à nossa vida, quando nós vimos para um culto, estamos na presença dEle, e aquilo não diz mais nada ao nosso coração, é sinal de que nós falimos espiritualmente. Quando a palavra não está mais impacto à nossa vida. Quando a gente fala, quando Deus fala e nada acontece em nós, como aqueles israelitas viram um milagre descer do céu e não aconteceu nada no coração deles. Queridos, para eu pregar domingo desse à noite, eu estava dizendo para a Ana Laura, meu amor, eu me sinto como se estivesse parindo. Você não tem aquelas dores do parto? Para mim é angustiante às vezes ler um texto da Bíblia. Eu leio várias e várias vezes. Eu sento na minha cadeira, às vezes na sala, às vezes aqui no escritório da igreja, e eu leio o texto, eu não entendo, e eu fico brigando com o texto, e aquilo me confronta, eu fico brigando com o texto, e eu espero que sempre seja assim, porque eu não quero chegar num tempo em que eu leia a palavra e ela não me diga mais nada, e eu use a palavra simplesmente como instrumento de trabalho, porque eu sou aquele homem que prega todo domingo. Eu não quero que isso aconteça comigo. Então, de fato, eu espero que sempre que eu abrir a Escritura, ela primeiro me incomode e me confronte. E quando eu li esse texto, me confrontou profundamente. E eu espero que seja sempre assim. E se você, quando lê a Escritura, se abre a Escritura, se você, quando vem num culto, que você ouve a palavra, vai numa aula de escola dominical, e Deus, Ele está falando, pulsando o seu coração, fazendo uma massagem cardíaca para ver se você ganha vida, e você simplesmente não responde, queridos, é como se você tivesse abandonado a aliança com Deus. Você vê aqueles judeus, aqueles israelitas, viram fogo descer do céu, e o sentimento talvez fosse como quem estivesse no dia de Ano Novo na praia de Copacabana vendo os fogos de artifício, como se fosse show pirotécnico, mas no coração eles continuaram praticando as mesmas coisas. Então, se a palavra de Deus não toca você, não lhe incomoda, não lhe constrange, não lhe humilha, não lhe quebra, é porque você está falido espiritualmente, você precisa ser renovado. Segundo, quando não reerguemos o altar destruído da verdadeira adoração. Porque o altar para os judeus simbolizava a adoração, o lugar onde eles se reuniam para adorar. Tudo lhe dá prazer, menos a adoração. Você é feliz com tudo, menos em adorar ao Senhor. Quando você cultua a Deus, parece ser alguma coisa chata, enfadonha. O culto deixa de ser atrativo. Você vem para um momento como esse de maneira religiosa, mas o coração é empedernido, o ouvido fica surdo para o que Deus fala. Você não canta, você não adora, você simplesmente balbucia alguma música. Você está de corpo presente, mas a sua alma não se encontra na adoração.
A sua alma não tem prazer na adoração, não tem alegria de estar na presença do Senhor. Quando você então ora, não existe sinceridade, não existe uma busca, dizer: Deus, eu preciso te conhecer, eu quero o Senhor, eu quero te amar, eu preciso da tua presença. É só oração pedindo bênção, pedindo coisas, pedindo curas, mas não busca de fato conhecer e se aproximar do Senhor, e a oração nem sempre é sincera, é aquela oração mecânica, aquela palavra decorada, aquelas fórmulas que a gente estabelece para orar certinho, para ver se Deus ele se compadece e dá alguma coisa. Quando nós não nos preocupamos em reerguer na nossa vida uma adoração sincera e genuína, é porque nós de fato precisamos de uma renovação espiritual. E por fim, quando nós não gostamos mais dos verdadeiros profetas e temos prazer em ouvir os profetas que são falsos. Quando os homens falam, as pessoas falam, e o confronto da palavra nos traz desgosto e desalento. Quando nós somos expostos à exposição da Escritura, e ela não nos provoca, não nos sacode, não nos humilha, não nos quebra, o nosso coração se torna cada vez mais rígido. Nós precisamos de uma renovação espiritual. Quando, querido, nosso coração, muito mais do que ouvir uma profecia bíblica, se volta para entretenimento e distração, por mais que seja uma igreja evangélica, nós precisamos de renovação espiritual. E os falsos profetas se multiplicam, e nem sempre os falsos profetas estão dentro de igreja evangélica. Os nossos ouvidos, a nossa mente e o nosso coração, eles podem estar sendo cheios não da palavra que transforma, mas de um conteúdo de internet, de TV e de tudo mais. E essas coisas começam a ocupar um lugar tão grande em nossa vida, que nós não somos mais movidos pela palavra, mas movidos por aquilo que nós aprendemos no mundo, através da internet, da TV, da televisão e essas coisas que existem no nosso dia a dia. Se você tem mais prazer em ouvir alguma coisa falsa, mentirosa, se isso enche mais o seu coração do que a palavra, quando é apresentada a você, você também precisa de uma renovação espiritual, porque a sua espiritualidade simplesmente faliu, já era. Você está na caverna assim como Elias, se escondendo, com medo. Queridos, Elias foi um homem de Deus, sujeito às mesmas fraquezas que nós, aos mesmos sentimentos. Fraquejou, desanimou, e Deus foi buscar Elias na caverna. Em nenhum momento da caminhada de Elias, nos cerca de 300 a 400 quilômetros que ele andou nesse tempo, até chegar ao Monte Horebe, desde ele sair de Jezreel até chegar a Horebe, dá essa média, em nenhum momento Deus impediu que ele caminhasse. Disse: não, Elias, espera aí, você vai morrer, Elias, eu não quero que você vá para a caverna não, calma, eu sou poderoso, eu vou livrar você, eu vou lhe dar a salvação, calma, eu estou contigo. Ele não apareceu além daquela hora na caverna. Deus às vezes faz assim com a gente, deixa a gente chegar lá no fundo do poço, para que a gente possa ouvir o que Ele tem a dizer. A gente está tão atribulado, com o coração tão querendo tempestade, vento e terremoto, com o coração mexido, quebrado por dentro. Aí quando a gente se esconde numa caverna, achando que tudo acabou, na solidão e quietude da caverna, Deus fala com a gente. Talvez seja essa a situação hoje. Se for, peça para Deus falar contigo. Deus, eu quero sair dessa caverna, porque eu sei que a tua obra na minha vida não terminou. Caverna é bom por um tempo. Caverna é bom durante um tempinho para a gente refletir, parar, pensar na nossa vida, refletir sobre o que a gente está fazendo, sobre os nossos sentimentos, sobre o nosso interior, sobre aquilo que passamos com Deus. É bom por um tempo, mas depois
que a gente se vicia em ficar dentro de caverna, a gente se permite deprimir e apagar, quando nós não dizemos: Deus, eu preciso dar um basta nessa caverna. Quando a gente se acostuma a viver em caverna, a vida se torna difícil, porque por mais que a caverna seja um lugar seguro, ainda é um lugar solitário. Não há muito o que se fazer numa caverna. Eu não conheço nenhum grande homem que fez alguma coisa grande morando dentro de uma caverna. Não conheço nenhum homem de Deus que foi grande porque viveu dentro de uma caverna. Os homens de Deus, eles saíram das suas cavernas. E o convite de Deus para você, meu irmão, aqui, é que se você está numa caverna hoje, peça a Deus que lhe ajude a sair. Se Deus, eu estou vivendo uma caverna, eu vivenciei isso, passei por isso, acreditei nisso, não acredito mais, estou ferido, estou magoado, estou cansado, estou desanimado, estou assim, tal e tal. E quando você expõe para Deus toda essa turbulência, essa tempestade interior, Deus, ele vai falar com você e vai se mostrar como Deus se mostrou para Elias, não no terremoto, não no vento, não na tempestade, não naquelas coisas portentosas, no fogo. Ele se mostrou falando calmamente, suavemente no ouvido de Elias. Elias, você precisa parar para ouvir, precisa parar para me conhecer. Será que é a sua situação, queridos? Eu já vivi dentro de caverna, eu sei como é que é. Já passei, para mim, experiência difícil. E às vezes a gente é tão curado quando vai para aquela caverna e decide olhar para fora, sair, romper. Diz: não, chegou a hora. Deus não me criou para viver em caverna. Deus não me criou para viver sozinho, solitário, remoendo as angústias. Você acha que ia acontecer com o que com Elias dentro daquela caverna? Eu lhe indico uma possibilidade. Você quer experimentar uma caverna, meu irmão? Passa uma semana sem seu celular, sem sua TV, e diz: hoje eu quero viver numa caverna, eu só vou orar, só vou ler a Bíblia. Pronto, faça dessa a sua caverna. Converse com Deus durante uma semana. Claro, você vai ter seu trabalho, sua família, mas faça um jejum prolongado de tecnologia. E diga: Deus, eu preciso experimentar uma caverna. Eu estou mal. Mas não substitui a voz dos profetas pela voz da televisão. Não deixe a possibilidade de ouvir Deus sussurrar no seu ouvido ser coberto pelo volume da TV. Permita que Ele fale, dê espaço, se cale, aquiete o seu coração, aquiete a sua alma. E aquela turbulência interior que você experimenta dentro de uma caverna, porque o problema é o seguinte, meu irmão: você pode se esconder onde você estiver, mas a turbulência do seu coração vai contigo, ou não vai? Não, eu vou meditar agora. Quando você sai da frente daquela cachoeira maravilhosa, meditando, fazendo yoga, as contas lhe acompanham. Porque se tem um negócio que consegue descobrir a gente onde nós estamos, é boleto. Não é? O boleto descobre, sabe onde você está. E quando você volta, a conta vai estar ali esperando. Então, não é a maneira de resolver. Isso é bom. Você vai parar, vai pensar, vai refletir. Deus, me ajuda, me abençoa, me resgata, me tira dessa caverna. Mas não adianta, queridos, porque a caverna para nós não é um lugar físico. A caverna é onde está o nosso coração, recluso, escondido, odiando tudo, odiando todos, se afastando das pessoas, abandonando tudo que verdadeiramente importa na nossa vida, e a gente acaba aquietando o nosso coração e criando dentro da nossa casa, dentro da nossa própria vida, uma caverninha, com alguns cuidados, e às vezes até com cuidado para que Deus não tenha a oportunidade de falar nem alto e nem baixo. Eu não quero mais ouvir a Deus, eu não quero mais falar com Ele. E Elias, ele teve essa experiência maravilhosa com Deus, não quando o fogo caiu do céu, mas quando Deus sussurrou no ouvido de Elias, quando ele estava escondido dentro de uma caverna. O que eu acho bonito, belo, maravilhoso, é que Deus podia ter dito assim para Elias:
Você está quebrado, você está com defeito. Eu vou escolher alguém melhor do que você, Elias. Não, você não dá, você acabou, você é muito inseguro, você tem medo, você está deprimido, você está triste, está abatido, está querendo fugir de tudo. Então, Elias, tá bom, eu tenho quem faça obra no seu lugar, se preocupe não, porque ninguém é substituível. O que Deus fez? Deus acompanhou Elias durante toda aquela caminhada, proveu alimento, proveu água, proveu comida, permitiu que Elias chegasse naquela caverna com uma comida que lhe deu forças para caminhar 40 dias e 40 noites, e quando chegou naquela caverna que Elias não tem mais para onde ir, ele disse: agora eu quero falar contigo, rapaz, você entrou, mas você vai sair. Você entrou, mas você vai sair, que a tua obra não terminou. Eu ainda não acabei contigo. E Elias falou ao coração daquele homem e tirou ele da caverna. E o Elias que entrou, necessariamente, não foi o mesmo Elias que saiu. E as cavernas, queridos, que nós enfrentamos na nossa vida, muitas vezes fazem um bem porque nos ajudam a ser pessoas melhores. Elias sempre foi um homem de Deus e viu muitas coisas, mas experiência como essa de ver o Senhor através de uma experiência tão simples e reles como um barulhinho no vento transformou a vida daquele homem. Ele fez a mesma coisa que Moisés, ele escondeu o seu rosto, com medo de ver a Deus. Queridos, que Deus ele fale conosco em nossas cavernas, que Deus transforme a nossa vida nos nossos momentos de fraqueza e desânimo, quando nós queremos fugir de tudo e de todos, que são momentos muitas vezes comuns e corriqueiros na nossa vida. Que digamos para o Senhor: Deus, me encontra nessa caverna, me permita ouvir a sua voz, por mais que seja um cício suave, um barulhinho, um vento, e que tua voz fale comigo e me faça sair do lugar onde eu estou. Amém, queridos? Vamos falar com o Senhor agora, curvar nossas cabeças e falar com o Senhor.